Olá a todos, todas e todes. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo do projeto Novembro Negro do Sinasef IFBA 2020. Esse vídeo ele é o segundo, de dois que a gente propôs no projeto, e aqui a gente vai fazer uma discussão muito direta sobre a questão da negritude e no empoderamento. Se no primeiro momento a gente fez uma discussão sobre a juventude e a interseccionalidade, como a juventude ela se caracteriza como diversa, e diversa basicamente perpassada por classe, gênero, etnia, raça e geração e outros elementos que vai diferenciá-la socialmente. A gente vai verificar outros movimentos, e outros pensamentos que vai reforçar o sentido e o porquê a gente deve enaltecer políticas afirmativas e movimentos, como de empoderamento de mulheres e homens negros, numa sociedade que foi basicamente construída tendo como um dos seus impulsos o racismo estrutural. Nesse sentido, nós vamos ter agora uma explanação bastante significativa, e profunda da professora Elis Souza. Ela vai trazer para a gente aí uma discussão bem imbricada, sobre negritude e empoderamento, verificando também a relação, como é que isso vai chegar a partir de nossa realidade, como isso vai se desdobrar em outros fenômenos, como a luta antirracista, como a racialização, enfim, outros temas relacionados ao conteúdo que a gente está discutindo aqui. Bom, nunca deixar de dizer que o edital Novembro Negro é uma oportunidade ímpar, o sindicato fazendo o seu papel aí de tornar a sociedade mais democrática, e é uma oportunidade do conjunto dos servidores e estudantes participarem de uma atividade reflexiva, e que não vai encerrar o debate, mas que vai abrir discussão, formar um ponto para a discussão sobre algo que é fundamental para a sociedade brasileira, que é discutir o seu passado, a sua realidade, a sua questão de reparação com essa parcela da população que construiu o Brasil e é de alguma maneira discriminada, estigmatizada e está nos piores índices estatísticos do nosso país. Vamos agora às considerações da professora Elisa. A professora Elis, a gente vai ver o currículo dela aí também, está colaborando aí com a gente nesse projeto. Até mais. Oi, tudo bem? Eu me chamo Elis Souza dos Santos, sou educadora, pedagoga, mestre e doutoranda em Educação e Contemporaneidade. E neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre negritude e empoderamento. Vamos lá? Neste vídeo, para a gente poder ser um pouco mais didático, nós vamos dividi-lo em 4 partes, certo? Como a gente sabe que esse tema negritude e empoderamento é extremamente amplo e envolve uma série de conceitos, concepções e abordagens que não caberia em um vídeo de 1 hora, então foram selecionadas algumas temáticas que irão problematizar esse tema para torná-lo mais didático e mais compreensível para todos e todas que quiserem entender um pouco mais, discutir e refletir sobre essa temática tão necessária. Assim, nós dividimos esse vídeo em 4 partes, como eu falei anteriormente. Nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema negritude e empoderamento.
O que essa palavra negritude representa, o que a palavra empoderamento representa, qual a trajetória dessas palavras articuladas e por que hoje, contemporaneamente, a gente ainda precisa falar sobre esse tema, negritude e empoderamento. No segundo momento, nós vamos discutir os principais conceitos que fazem parte dentro desse tema, né? Então a gente vai pensar aí a articulação de raça, racismo e colonização. Como esses conceitos eles vão estar articulados para a gente compreender essa grande temática chamada negritude e empoderamento. No terceiro momento, nós vamos discutir o mito da democracia racial. Por que a gente fala que a democracia racial aqui no Brasil é, na verdade, um grande mito, uma grande falácia? E o que esse mito e toda essa construção teórica, a partir deste mito que foi consolidada, repercute nas relações raciais no Brasil e incide diretamente na relação com o racismo. Então a gente vai entender isso nesse terceiro momento. E no quarto e último momento do vídeo, nós vamos entender um pouco sobre a trajetória dos movimentos sociais negros no Brasil e como esses movimentos negros e sua grande diversidade puderam aí elencar uma série de conquistas e avanços dentro do debate de relações raciais no Brasil. E a partir desses avanços, nós vamos também fazer uma breve introdução sobre feminismo negro e a organização de mulheres negras no Brasil, que dentre esses últimos anos, nos últimos 5 anos, após a Marcha Nacional de Mulheres Negras, firmou um grande divisor de águas dentro da história dos movimentos negros no Brasil. Então, esse vídeo, ele, como eu já falei, ele é uma breve apresentação sobre a temática e a gente vai tentar problematizá-lo a partir dessas 4 partes, ok? Então, para começar, neste primeiro vídeo, como eu falei, nós vamos falar um pouco sobre empoderamento e negritude, né? Negritude e empoderamento. E para iniciar, eu trouxe para vocês uma frase da autora Lélia Gonzalez, uma grande militante e ativista negra do Movimento Negro Unificado. E no mês de novembro de 2020, ela foi homenageada pelo Movimento Negro Unificado e fizeram um card que será apresentado aqui no vídeo com a seguinte frase: a gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. Então, a partir desse trecho de uma fala de Lélia, que foi utilizada nesse card em homenagem a ela e em homenagem ao Dia da Consciência Negra, como eu acabei de ler, a gente pode perceber aí que Lélia já sinaliza para nós o desafio do tornar-se negro. Como é tornar-se negro e negra no Brasil e nos vários países em que essa questão da identidade negra foi formada muito com base na colonização, né? Entre os países colonizados. Então, com essa frase, Lélia vai dizer que a conquista de se tornar negro é dura e cruel. Com essas duas palavras, Lélia vai dizer pra gente que dura e cruel estão muito associadas à forma que a gente vai construindo a identidade de ser negro e ser negra no Brasil, muito pautada pelo racismo. Então, a maioria das pessoas negras, elas vão, desde o seu processo de nascimento, experimentar com dureza e crueldade a força e a violência do racismo. E é essa frase que Lélia quer, nessa frase que Lélia vai dizer e apresentar como esse racismo ele vai operar, né? Vai estar incidente dentro da trajetória das pessoas negras durante sua trajetória de vida. E aí ela vai dizer também que, ainda que dura e cruel, é uma identidade que a gente vai carregar durante toda a vida afora, ou seja, ao longo da nossa trajetória, da nossa história, do nosso nascimento até a nossa morte, essa identidade negra vai nos acompanhar. E esse desafio de ressignificar essa identidade cotidianamente, apesar do racismo, é o que impera em nossa vida quando a gente começa a refletir sobre as relações raciais no Brasil, se entendendo como negro e se entendendo como negra. Então, esse trecho de Lélia, ele se articula muito com o livro Tornar-se Negra, de Neuza Santos.
Nesse livro, Neuza Santos vai apresentar para a gente justamente isso que Lélia está falando, de como se tornar negro e se tornar negra vai se tornando para a gente um grande desafio a ser enfrentado por conta da força que o racismo tem, da força e da violência que o racismo tem. E é a partir disso que a gente precisa compreender o que é ser negro e o que é negritude, né? A palavra negritude, ela vai surgir muito com esse papel de reafirmação, de autoafirmação positiva da identidade negra. Então, quando a gente fala em negritude, a gente está aqui trazendo uma série de elementos culturais, sociais, militantes, políticos, que vai dizer para a gente que essa palavra ela tem um significado mais amplo e mais alargado em pensar essa negritude, inclusive com a nossa origem africana, né? Trazendo aí todos os elementos que constituem essa negritude, todas as histórias, todas as diversidades que vão compor esse ser negro e esse ser negra a partir de uma identidade afirmativa. Que, infelizmente, no processo de colonização, a gente observa que essa identidade afirmativa e potente da negritude, ela é roubada, ela é sequestrada, ela é violentada. E aí vai se constituindo o racismo. Então, negritude, ela vai estar muito associada a essa visão positiva. E aí eu vou trazer um trechinho também de Abdias Nascimento, um grande teórico negro que influenciou muito dentro das teorias para a gente pensar hoje as relações raciais no Brasil, mas desde a década de 70 ele já apresenta uma série de elementos e conceitos para a gente pensar a negritude no Brasil. E aí ele vai trazer nesse trecho: caso o negro perdesse a memória do tráfico e da escravidão, ele se distanciaria cada vez mais da África e acabaria perdendo a lembrança do seu ponto de partida. E esse ponto de partida é o ponto básico. Quem não tem passado, não tem presente e nem terá futuro. Evocar o tráfico, analisar cientificamente a escravidão, deve constituir para os afro-brasileiros uma obrigação permanente e diária. Não é uma forma de autoflagelação, nem motivos de sentimentalismos piegas. Da mesma forma que o Holocausto para o povo judeu, o tráfico e a escravidão fazem parte inalienável do ser total dos afro-brasileiros. Então, nesse trecho, Abdias Nascimento vai trazer para nós como a gente, para se constituir enquanto negro e enquanto negra, precisa trazer na memória todo o processo que foi construindo essa identidade em nosso país. E aí é importante situar o nosso país, o Brasil, porque esse processo de colonização, de construção do que é ser negro, do que é ser branco, em cada localidade vai ter um impacto, vai ser construído de uma forma. E como a gente está aqui pensando a negritude e o empoderamento brasileiro, a gente precisa lembrar, situar como é que essa negritude ela vai surgir no Brasil. E aí não tem como a gente desassociar essa construção da negritude sem pensar antes na colonização, em todo o processo colonial que o Brasil viveu para se constituir enquanto país. E aí esse processo de colonização, a gente tem que lembrar que dentro da história do Brasil, o Brasil vai nascer, vai surgir de uma série de violências, de extermínios, de genocídios, né? Então, quando esses europeus chegam ao Brasil, aqui já vivia uma população, ou várias populações, se a gente for pensar assim, pensando aí também a diversidade indígena e a diversidade de etnias que viviam aqui. E aí, esses europeus vão dar essa nomenclatura de índios, que tenta homogeneizar essa diversidade enorme de etnias que aqui viviam, de línguas, de culturas, de organizações políticas, de ciências dessas populações que aqui viviam. E um pouco depois a gente vai ver o processo de escravização. Então, com o sequestro dos africanos, que é importante a gente entender que o processo de escravização foi um grande sequestro do povo africano, esses africanos vão ser trazidos de forma forçada aqui para o Brasil, nas grandes embarcações dos navios negreiros, que são embarcações também extremamente violentas, extremamente se configuravam como grandes prisões
para esse povo, né, que era trazido para cá de forma forçada. E a partir desse processo, né, diaspórico, que a gente chama, que é desse percurso que a população negra africana traz, sofre, né, passa por esse processo até chegar aqui no Brasil, é que aí a gente já vai começando a construir essa identidade negra brasileira. Então, a partir da chegada dos negros escravizados, negros e negras escravizados e escravizadas aqui no Brasil, é que essa identidade ela vai começar a ser constituída, como bem Abdias Dias Nascimento fala para nós. E aí é importante a gente pensar que essa negritude ela tem um ponto de partida. E qual é esse ponto de partida? É a África. Então, a gente não pode desassociar o ser negro brasileiro da nossa origem africana. E nem achar que se identificar enquanto negro, se identificar enquanto negra, entender e compreender o conceito de negritude de forma deslocada, de forma isolada ou fragmentada. A gente precisa constituir aí uma linha histórica para compreender, inclusive, porque hoje é importante a gente falar de negritude, porque hoje é importante a gente se afirmar enquanto negro e enquanto negra, e porque hoje é importante a gente pensar nessa história ancestral para construir o nosso presente enquanto negro brasileiro e o nosso futuro enquanto negro brasileiro. Então, é a partir disso que a gente vai situar a palavra negritude. E aí, quando a gente vai no dicionário, para entender o que quer dizer essa palavra, a gente vai perceber que negritude quer dizer característica ou estado de negro, sentimento de orgulho ou conscientização acerca das culturas negras, valorização das peculiaridades, valores culturais e orgulho racial. Então, a palavra negritude, ela ressignifica toda essa visão negativa, pejorativa, inferiorizada, que a palavra negro e negra foi sendo, né, construída nesse processo de colonização, principalmente dentro de uma visão eurocêntrica. Então, tudo que a nossa linguagem, ela representa muito isso. Quantas palavras, quantas frases que nós falamos em português aqui no Brasil, que representam aí de forma pejorativa e associam o que é negro a algo ruim, a algo inferior, a algo que não tem tanta importância ou até algo animalizado, coisificado, objetificado. Então, quando a gente constrói toda essa palavra, todo esse significado da palavra negritude, a gente está ressignificando todo esse sentido do ser negro e positivando toda essa negatividade que foi construída e inserida dentro da palavra negro. Então, por isso a gente ainda reafirma a palavra negritude, e este vídeo ele tem esse propósito também de apresentar essa palavra como uma estratégia de resistência, como uma estratégia de enfrentamento ao racismo. E aí, voltando ao livro de Neuza Santos, que eu falei aqui sobre tornar-se negro, que Lélia dialoga bastante, Neuza Santos vai dizer que, afastado dos seus valores originais, representados fundamentalmente por sua herança religiosa, o negro e a negra tomou o branco e a branca como modelos de identificação, como única possibilidade de tornar-se gente. Então, quando a gente fala do racismo, que no segundo momento do vídeo nós vamos compreender melhor essa palavra, a gente precisa entender que ele objetifica e animaliza as pessoas negras de tal modo que essas pessoas não são consideradas gente, não são consideradas humanas dentro desse contexto das relações raciais. E aí a gente vai, a partir disso, pensar também o que representa a palavra empoderamento, que dá título a esse vídeo. E quando a gente vai para a palavra empoderamento, que é uma palavra extremamente emblemática, a gente precisa entender que a palavra empoderamento, ela vem de uma palavra americana, que quer dizer empowerment, que vem muito da relação aí administrativa, da gestão, né, de empresas, e está muito atribuída a essa descentralização e uma autonomia na tomada de decisões. Isso muito numa linguagem empresarial e administrativa. Aqui no Brasil,
desde Paulo Freire, nós vamos ter essa palavra, não a palavra empoderamento, mas uma palavra muito próxima do empoderamento, que é a palavra autonomia, cunhada aí por Paulo Freire, que tem o grande, famoso livro Pedagogia da Autonomia, lido até hoje, um dos livros mais lidos da área de educação, e que vai dizer para nós o que representa a palavra autonomia, né? Que é justamente ter voz, ter consciência do seu lugar na sociedade e, a partir desse lugar, construir uma história, construir uma narrativa como sujeito e como protagonista. E aí, dentro dessa perspectiva muito freiriana, Joyce Bert, uma autora contemporânea negra, ela vai trazer para nós, em um livro muito recente, o que é empoderamento. E a partir desse livro, essa palavra, não só a partir do livro, mas com o livro, ela vai ser extremamente reafirmada e ressignificada dessa questão mais relacionada às empresas e à administração. E aí, Joyce Bert, ela vai dizer que empoderamento é um instrumento de luta social que nasce com uma conscientização profunda de quem somos, sobre como os problemas da sociedade influenciam nossa vida e até que ponto absorvemos esses problemas. É um questionamento das relações do mundo onde a gente vive e não pode haver uma dissociação entre o empoderamento coletivo e o individual. Então, nesse trecho de Joyce Bert, ela define muito bem para a gente o que significa empoderamento e o que significa a gente pensar as palavras negritude e empoderamento de forma articulada. Então, ao mesmo tempo que eu penso sobre negritude, que é essa construção afirmativa do ser negro, valorizando aí a nossa ancestralidade africana e todas as potências que essa nossa história ela traz para o mundo, a gente precisa relacionar isso com empoderamento, compreendendo que empoderamento ele é extremamente coletivo. Então é a partir do coletivo que a gente vai se empoderar. É a partir de uma organização coletiva, de uma construção coletiva que a gente vai conseguir se empoderar individualmente e coletivamente, né? Esse sentido do empoderamento ele só se dá quando a gente encontra esse coletivo e a gente constrói isso de forma grupal. E a gente precisa compreender também que o empoderamento ele parte de uma palavra muito importante, que é a conscientização. Então, a gente só consegue se empoderar a partir do momento que a gente constrói um processo de conscientização, que a gente desenvolve esse processo de conscientização, e é dentro desse processo que, muito embasado em Freire e Joyce Bert vai reafirmar isso, que é nesse processo de conscientização que a gente consegue construir mudanças, construir autonomia e empoderamento. Nesta segunda parte do vídeo, nós vamos compreender um pouco sobre os principais conceitos que a gente pode elencar que vão fundamentar a frase negritude e empoderamento. Então, para a gente compreender o que é negritude e empoderamento, a gente precisa saber os conceitos de colonização, raça e racismo, e por que esses três conceitos eles vão contribuir para a nossa compreensão e para a nossa reflexão sobre esse tema. Quando a gente pensa no processo de colonização, que eu já falei um pouco no início desse vídeo, a gente precisa compreender os impactos do processo de colonização até hoje na nossa história e na nossa identidade brasileira. E aí eu penso não só nas pessoas negras, mas nas pessoas não negras também. Porque entender esse processo de colonização vai contribuir para a nossa compreensão também sobre a questão racial e as relações raciais no Brasil, compreendendo aí o lugar de brancos, negros e índios dentro do nosso território nacional e dentro da nossa construção identitária como identidade nacional também. E aí a gente precisa pensar que esse processo de colonização ele é extremamente importante para situar o nosso lugar na história e perceber como toda essa violência, todo esse sequestro, todo esse roubo cultural
que esse processo de colonização incidiu na história brasileira, repercute até hoje, sendo ressignificada cotidianamente pelas relações raciais, pela construção e consolidação do racismo nas mais diversas formas e faces. E aí eu vou trazer uma autora que ajuda muito a gente a pensar sobre o que representa a colonização, não só no Brasil, mas no mundo, que é Grada Quilomba. E um trecho do seu livro Memórias da Plantação, Grada Quilomba vai dizer que a política do colonialismo é a política do medo, é criar o outro, criar corpos desviantes e dizer que eles são assustadores e terríveis e que nós temos que defender-nos deles como barreiras, como passaportes e fronteiras. Então, esse trecho de Grada Quilomba é muito importante para a gente pensar como foi que se deu essa construção racial no Brasil. Como é que foi estabelecida aí uma relação hierárquica entre as raças que compõem a nossa história brasileira. Então, quando eu penso dentro desse processo de colonização, o lugar do colonizador branco, o lugar das populações indígenas que aqui habitavam no Brasil antes desses colonizadores chegarem, e o lugar desses africanos que foram trazidos de forma forçada e assim viveram a escravização aqui no Brasil, essas trajetórias inicialmente já vão demarcar aí lugares diferentes, né? A gente já vai ver aí que vai ser estabelecida uma relação hierárquica entre esses três elementos para a gente pensar aí a construção racial do Brasil. Então, pensando aí os índios, e aí utilizando dessa nomenclatura, que é uma nomenclatura inclusive também colonizadora, né? Porque hegemoniza esses grupos, como eu já falei também anteriormente. Então, quando a gente pensa os índios, os negros e os brancos, a gente, mesmo sendo, né, essa é uma linguagem mais didática e pedagógica para a gente entender também as diversidades que existem em cada grupo aqui citado, a gente vai perceber que essas relações elas não se deram de forma igualitária, não se deram de forma harmoniosa dentro da história do Brasil. O processo colonial ele foi extremamente violento e é muito importante a gente reconhecer essa violência de todo o processo da construção brasileira, porque ainda hoje a gente vê dentro dos nossos currículos escolares, dentro dos nossos livros didáticos, uma romantização da história brasileira, como se a gente tivesse nascido enquanto país de uma relação harmoniosa, de um descobrimento fantasioso, de uma forma extremamente romantizada e naturalizada, sem situar aí dentro da história todos os processos de violência, todos os processos de disputa de poder, todos os processos genocidas que aconteceram nesse processo. Então, quando a gente pensa no processo de colonização, a gente precisa atrelar esse processo a uma série de violências que existiram também dentro dessa dinâmica na história do Brasil e que repercutem e tem uma relação direta com o racismo, quando a gente pensa isso agora, num momento contemporâneo. Então a gente precisa pensar sempre a história do Brasil a partir desse lugar da violência, do genocídio, do extermínio de outras populações que não as europeias, certo? E aí, dentro dessa dinâmica que Grada vai dizer que esse outro é criado pela colonização, aí a gente precisa entender como esses colonizadores, eles chegam e atribuem às populações indígenas e às populações africanas esse lugar do outro. Então, esse outro, ele não é igual a mim. Ele não tem os mesmos direitos e acessos que eu. Ele não tem a mesma língua que eu, ele não tem a mesma cultura que eu, ele não tem a mesma política que eu, ele não entende o mundo como eu, né? Não tem a mesma epistemologia que eu, né? Não tem a mesma religião que eu. E esse outro, eu não vou atribuir só esse lugar da diferença, mas eu vou atribuir a essa diferença, eu vou atribuir aí uma inferiorização, que é essa a questão das relações raciais no Brasil. É estabelecer que esse outro que é diferente
né, desse padrão eurocêntrico estabelecido aí pelo processo de colonização e visto como padrão ideal desde esse processo, padrão a ser seguido, ser normatizado, é quando tudo que foge dele é o outro, e esse outro que é diferente é desigual e é inferior e deve se submeter a esse padrão, a esse poder branco e europeu. Então, é a partir dessa construção desse outro índio, desse outro negro, que a gente vai falar mais sobre esse outro negro que é construído, é que a gente vai entender aí a concepção de raça que é estabelecida. E aí, muitas vezes, quando a gente fala sobre raça, essa compreensão do conceito, ela é muito emblemática, porque muitas pessoas se questionam: como é que podemos falar de raça se somos todos humanos? Não é verdade? Várias vezes nós ouvimos isso. Então, não posso falar de raça, porque raça é uma só, é a raça humana. Inclusive, quando a gente celebra o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, dia em que a gente faz memória aí da luta de Zumbi e de tantas lideranças do Quilombo dos Palmares, Dandara e tantas outras mulheres e homens negros que lutaram para a construção e resistência do quilombola. Quando a gente faz essa memória da consciência negra, as pessoas ainda questionam esse lugar. Por que falar de consciência negra? Por que não falar de consciência humana, já que somos todos humanos? E aí é que está a questão. Dentro dessa lógica que a gente traz de herança e de legado da colonização, foi estabelecida aí uma hierarquia entre as raças. E a partir disso, foi instituído aí uma racialização. Ou seja, foi cunhado aí o conceito de raça. A partir dessa construção da hierarquia entre seres humanos. Então, quando eu estabeleço uma hierarquia entre seres humanos, eu estou aí compreendendo que, por seres humanos serem diferentes, né, por alguns seres humanos serem diferentes dos outros, alguns são melhores, outros são piores, e isso vai ser reforçado por um entendimento racial. E aí é que ganha visibilidade o conceito de raça. Que aí eu vou trazer aqui como esse conceito de raça ele foi sendo elaborado, e um autor que ajuda muito a gente a pensar sobre isso politicamente é Kabengele Munanga. E vou trazer aqui um trecho que ele vai explicar para a gente um pouco do que quer dizer esse conceito de raça. Então podemos observar que o conceito de raça, tal como o empregamos hoje, nada tem de biológico. Ou seja, o que eu falei da ideia de raça humana, né, de raça humana, em que a gente acredita que é uma só. Biologicamente, de fato, somos da mesma espécie, né? Somos raça humana, somos da espécie humana. Mas, politicamente, socialmente, culturalmente, o processo de colonização colocou aí uma hierarquia que é muito definida pelo fenótipo, e a partir desse fenótipo é atribuída aí uma série de significados culturais e políticos. Então o conceito de raça ele é carregado de ideologia, pois como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e dominação. A raça, sempre apresentada como categoria biológica, isto é, natural, é de fato uma categoria etnossemântica, ou seja, tem vários significados. De outro modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra e etc. Então, esse trecho de Munanga é bastante esclarecedor para a gente compreender o significado da palavra raça, do conceito raça, compreendendo esse conceito como um conceito político e não biológico. E aí, quando ele fala, inclusive, que esse conceito ele é etnossemântico, ou seja, ele vai ter aí variadas formas de interpretação, é porque, por ser profundamente cultural, político e social, em cada cultura, em cada lugar, em cada território, ele vai ter um significado diferente, vai representar coisas diferentes, elementos diferentes, para ser constituído e para ser estabelecido.
como ele fala nesse finalzinho. Então, ser negro, ser branco e ser mestiço. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, nos diversos países do mundo, vão representar, vão ter elementos diferentes para serem avaliados e para serem refletidos. Mas como a nossa proposta é pensar, né, essa questão da raça dentro da cultura brasileira, a gente precisa partir sempre dessa ideia de que desde o processo de colonização houve essa hierarquização, e essa hierarquização ela foi trazendo aí os contornos do que a gente vai considerar e nomear como racismo, certo? E aí dentro do racismo eu também vou trazer aí Munanga, que vai também explicar para nós como o racismo ele vai sendo constituído e elaborado aqui no Brasil. O racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social, com traços culturais, linguísticos, religiosos e etc., que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual ele pertence. De outro modo, o racismo é essa tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. Então, Munanga vai estender para a gente, de forma muito didática e cuidadosa, como o racismo ele ultrapassa esse significado biológico dos corpos e das raças e vai atribuir aí, a partir desses traços, a partir desse fenótipo, significados morais, sociais, relacionados a elementos culturais e intelectuais também. Então, é a partir desses elementos que são físicos, em um primeiro momento, eles serão estendidos e ampliados aí para diversos significados de inferiorização, né, de consideração de que uma raça é superior à outra e, por consequência, uma raça será inferior à outra. E a partir dessa relação desigual e hierárquica, vai se estabelecer aí uma série de dualidades que vão representar e fundamentar essas desigualdades, como o bem Munanga fala para nós. Então, essa separação entre físico e moral, físico e intelecto, físico e cultural, é um estabelecimento do racismo, de definir que características físicas, características fenotípicas, né, nossos traços, nosso cabelo, nossa cor da pele, vai incidir no nosso caráter, na nossa moral, no nosso intelecto e, a partir disso, construir aí hierarquias. Então, dentro da sociedade brasileira, né, quem é negro ou quem tem fenótipos que estão mais próximo, né, do que se representa ao ser negro, vai sofrer aí um racismo estrutural, um racismo que vai incidir na trajetória dessa pessoa negra desde o seu processo de nascimento até a sua morte, né? Representando aí uma série de elementos na sua constituição e na sua identidade. E o racismo ele vai operando não só do ponto de vista individual, mas profundamente do ponto de vista social, intensamente no ponto de vista institucional, inclusive, né, de pensar as instituições, escolas, hospitais, igrejas, né, e as diversas instituições que nós observamos, então vão ser também aí muito relacionadas e próximas aí de reprodução desse racismo que vai se dar a partir de várias facetas e de várias formas. Então, nessa terceira parte agora do vídeo, nós vamos compreender um pouco mais sobre o mito da democracia racial. O que esse mito representa para a construção racial no Brasil?
Então, para a gente compreender toda essa dinâmica de como esse mito ele vai se estabelecer, é importante a gente fazer um resgate aqui, algumas memórias de algumas obras que contribuíram muito para que esse mito ele se estabelecesse, inclusive, como uma forma de analisar a identidade racial brasileira. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva da democracia racial como uma grande falácia, a gente precisa lembrar de um sociólogo que foi muito importante para a representação dessa pseudo, democracia racial no Brasil, que é Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire, em sua obra, em outras obras, mas principalmente na sua obra Casa Grande e Senzala, ele vai relatar como se dava o processo de relações entre senhores e escravos nas casas grandes e nas senzalas brasileiras, e ele vai atribuir a essas relações um significado de cordialidade e de harmonia dessas relações. Então ele vai dizer que senhores e escravos no Brasil tinham uma relação extremamente harmoniosa e cordial, e que o resultado disso, que o fruto concreto dessas relações tão harmoniosas seriam a própria miscigenação. Então ele trazia a miscigenação como um elemento a ser elogiado ao nosso país, ser um elemento para ser que faz parte de uma construção afirmativa das relações raciais no Brasil e de relações cordiais por conta desse processo de mistura das raças do povo brasileiro. E aí a gente precisa relembrar que esse processo da miscigenação ele é fortemente marcado pelo estupro de mulheres negras. Lélia Gonzalez, que é uma grande autora que eu já citei inclusive desde o início desse vídeo, ela vai relatar isso em suas obras com muita nitidez. Todo o processo de construção que é feita aí a partir das mulheres negras, principalmente dessa hipersexualização do corpo negro, de objetificar esse corpo negro que está sendo escravizado, que está sendo explorado, que está sendo submetido de todas as formas a uma raça superior, uma raça considerada superior nesse momento, que é a raça branca e de descendência europeia, vai instituir, vai estabelecer nessas relações uma hierarquia e uma relação de poder. Então, essa miscigenação vista como bela, como representativa da cordialidade entre as raças no Brasil, é uma grande falácia e até uma grande violência por não considerar os estupros que aconteciam desde o processo de colonização e que até hoje permanecem ainda dentro do imaginário da cultura racista, que impregna dentro dos corpos negros, tanto de homens quanto de mulheres negras, a ideia da hipersexualização, que atribui a esses corpos uma sexualização exagerada e até, posso dizer, fictícia, com uma ideia de que esses corpos foram feitos para as relações sexuais, foram feitos para o sexo. Então é importante que a gente atribua a esses preconceitos, a esses estigmas que foram sendo estabelecidos para os corpos negros, uma relação direta com a violência, com a colonização e com o processo de relação com os brancos que viviam desde o processo colonial aqui no Brasil, que tinham seus descendentes europeus, nessa relação aí, uma relação de superioridade e de inferioridade, de autoritarismo e de submissão. Não uma relação afetuosa, harmoniosa, como essa obra tentou trazer para o mundo, não só para o Brasil, essa ideia de harmonização. E é importante a gente situar também, porque Gilberto Freire, quando ele vai escrever e publicar essa obra, ele está nos Estados Unidos, que tem uma outra construção racial. E lá nos Estados Unidos, ao ver a segregação racial entre brancos e negros,
principalmente, como aquilo estava sendo estabelecido dentro da cultura e da história americana, ele vai justamente achar que no Brasil não tem racismo, porque não existe aquele formato como nos Estados Unidos de segregação racial, mas vai existir aí uma outra organização que é desconsiderada por esse autor e que vai ser aí utilizada por muitos outros teóricos e muitos outros autores de forma a tentar naturalizar esse racismo à brasileira, como a gente chama, esse racismo à brasileira que é fundamentada a partir desse mito da democracia racial. E aí também, como eu já falei, Lélia Gonzalez, a partir do seu discurso na construção da Constituição Federal, em 88, ela, no seu discurso, tem um trechinho muito interessante que eu vou ler aqui do livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Lélia Gonzalez é um livro que foi lançado há pouco tempo, que foi organizado pelas autoras Flávia Rios e Márcia Lima, que são intelectuais que estudam Lélia Gonzalez há muitos anos no Brasil. E elas vão trazer esse discurso, e nesse discurso Lélia vai dizer: e não é por acaso, portanto, que vamos constatar que a maior parte da clientela dos presídios brasileiros é constituída por negros. E não é por acaso também que a maior parte da clientela dos hospícios brasileiros é constituída por negros e por mulheres negras. Não é por acaso que a mulher negra se encontra na prostituição, uma vez que a ideologia que aí está, a ideologia que nos vê a nós mulheres negras como prostitutas. Somos sempre encaradas dentro dessa perspectiva, que historicamente teríamos de resgatar na medida que sabemos que a famosa ideologia da mestiçagem da democracia racial, que efetivamente é uma grande mentira, se faz em cima da violentação e do estupro da mulher negra. Sabemos que quando afirmam que o negro é incapaz de produzir intelectualidade, sabemos que existe uma discriminação racial, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista das teorias e das práticas pedagógicas, assim como existe uma discriminação no mercado de trabalho. Então, Lélia, aqui em 88, já denuncia a falácia da democracia racial, que na verdade já vem sendo denunciada desde que é estabelecida, né, pelos diversos militantes e pelas diversas militantes negras historicamente. E aqui ela vai dizer, inclusive, como essa democracia racial, esse mito, ele vai tentar justificar e naturalizar o racismo no Brasil, a ponto da gente não reconhecer que existe racismo no Brasil. Porque quando a gente pensa a partir desse mito, né, em que escravos e senhores viviam harmoniosamente, em que estupros de mulheres negras era naturalizado e demonstrava ali uma certa harmonia entre as raças, se esse discurso ele impera até hoje, incide até hoje, a gente está com ele negando que existam aí hierarquias entre as raças, que exista uma série de elementos que vão constituir esse racismo no Brasil. Além do mito da democracia racial, que é um elemento importante para a gente pensar as relações raciais no Brasil e refletir como o racismo ele vai sendo estruturado em todas as suas dimensões, em todas as suas facetas no Brasil, além de toda essa teorização, vamos dizer assim, do mito da democracia racial e da tentativa incessante de estabelecer que existia essa democracia racial, existiram várias ações políticas, governamentais, institucionais, que fizeram com que fosse instituída uma ideologia do branqueamento no Brasil. E qual era essa ideologia do branqueamento no Brasil, que até hoje ainda tem algumas ações que se estabelecem, que tiveram origem desse processo desde que iniciou e que até hoje continuam e que vem se ressignificando ao longo dos anos. Essa ideologia é a percepção e a lógica, né, governamental e política de pensar que tudo que está relacionado à negritude e à ancestralidade
teria um atraso, seria um motivo de atraso para o país. Então, tudo que estivesse atrelado a esse histórico da nação brasileira, da escravização, né, de africanos, e que, por consequência, com esse processo da escravização, a maioria da população brasileira seria negra. Então, tudo que está atrelado a esse histórico brasileiro inicial, né, de quando surge o Brasil, seria um motivo de atraso, seria um retrocesso, tornaria o país ainda mais inferiorizado. Então, a partir dessa concepção da ideologia de branqueamento, que aí é pensar esse país, tornar esse país mais branco, né, mais embranquecido, porque aí não seria só um branqueamento do fenótipo, né, das características físicas dessa população brasileira, mas um branqueamento em todos os aspectos, desde o processo cultural, a língua, as religiões, entre outros elementos que todos trouxessem de alguma forma essa ancestralidade africana. Então, vão ter, né, várias ações nesse sentido de tentar branquear essa população. Uma das ações que é importante a gente trazer aqui para a reflexão é a tentativa do Brasil de estimular que imigrantes europeus viessem ao país, né, trabalhar aqui com um emprego garantido, com terra garantida, para poder, com esse percurso de uma população branca vinda ao país, isso teria uma construção identitária dentro da organização social brasileira muito mais próxima, né, de um padrão europeu do que mais próxima da África, por exemplo, como estava constituída a população brasileira até então. Então, existiu aí uma série de ações, essa foi uma das, mas historicamente e logo depois de ações como essa foram também desempenhadas uma série de ações institucionais e governamentais para tentar apagar, negar, destruir qualquer possibilidade de aproximação da população brasileira com um passado, com uma ancestralidade africana, com um passado negro, né? Porque se atribuía tudo que era negro, tudo que era ancestral, tudo que era próximo à África como algo inferior, menor, atrasado e ruim. Então é assim que o mito da democracia racial vai se estabelecendo, se relacionando com toda essa ideologia de branqueamento, e isso vai fazendo com que o racismo brasileiro ele vá se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais dinâmico e cada vez mais ampliado e abrangente. Então, chegamos agora à quarta parte desse vídeo, que também é a parte final, em que a gente conclui tudo que a gente foi refletindo aqui durante todo esse percurso do vídeo, pensando aí a negritude e o empoderamento. Nesta quarta parte, nós vamos refletir sobre a organização da população negra aqui no Brasil, na luta e enfrentamento contra o racismo e na luta e enfrentamento pela reparação por todas as mazelas aí que ficaram como legado do processo de colonização e de escravização. Então, nessa parte também a gente vai discutir um pouco, bem brevemente, sobre o feminismo negro e a importância da organização das mulheres negras agora, nesse tempo, né, da contemporaneidade, em que as mulheres negras também têm pleiteado aí uma organização pensada com autonomia, com ousadia e com a identidade das mulheres negras, colocando aí, expondo tantas questões relacionadas a essa universalização da mulher quando se pensa em movimento feminista, e também pensada dentro do movimento negro também como se homens e mulheres negras também sofressem, né, e fossem impactados pelo racismo da mesma forma. Então o movimento de mulheres negras vai questionar todos esses dois lugares, tanto o lugar do feminismo clássico, né, hegemônico, quanto também o lugar desse movimento negro também homogêneo, considerando aí homens e mulheres negras como pessoas que sofrem da mesma forma o racismo e se impactam do racismo da mesma forma. Então a gente vai agora discutir, fazer um resgate, fazer algumas memórias
de como a população negra, historicamente, foi construindo seus processos de resistência, suas estratégias de luta e de enfrentamento ao longo da história do Brasil. E é importante também fazer uma ressalva dentro disso que vai ser colocado aqui, que esse vídeo ele tenta, né, fazer uma breve introdução sobre essas temáticas, então não tem como a gente aqui mapear todas as estratégias, né, que foram milhares de estratégias que a população negra construiu historicamente de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento às desigualdades e a todas as mazelas aí que ficaram como legado da escravização aqui no Brasil. Então a gente precisa fazer essa ressalva para pensar que existiram diversas estratégias e aqui serão colocadas algumas delas, inclusive as mais coletivas e mais nacionais, vamos dizer assim, que tiveram uma repercussão nacional dentro da dinâmica brasileira, pensando esse Brasil imenso e com regiões, né, divididas aí de várias formas, com várias organizações políticas territoriais, locais, e que isso, claro, que também influencia dentro da organização política da população negra. Então a gente vai tentar aqui, na verdade, fazer trazer alguns links, né, alguns movimentos que foram fundamentais, mas sem perder de vista que tiveram aí muitos outros que não serão citados aqui e que também contribuíram de forma profunda e intensa para todas essas conquistas que nós temos hoje na contemporaneidade no que se refere à pauta da igualdade racial no Brasil. E aí, para começar a pensar sobre essas organizações, a gente pensa aí desde o processo de escravização, quando a gente vai lembrar aí dos navios negreiros, né, em que sequestravam essa população africana para trazer para o Brasil. E dentro desse processo a gente já pensa aí em várias estratégias que poderiam existir dentro desse percurso, né? Existem relatos, né, historiográficos que trazem aí que algumas mulheres suicidavam nesse processo, mulheres e homens negros se suicidavam nesse percurso do navio negreiro, o que representava também para eles uma resistência a esse processo de escravização, uma forma de resistir a essa imposição autoritária e colonial, né? Outros movimentos individuais e coletivos também a gente percebe que tiveram desde que essa população negra pisou os pés no Brasil, mas a gente vai agora falar um pouco mais sobre as comunidades quilombolas, que também são parte dessa história e que foram territórios extremamente importantes para a gente pensar hoje a organização da população negra no Brasil. Então, as comunidades quilombolas, elas eram grandes partes de terra, né, grandes terrenos, em que ali a população negra escravizada, a população africana, né, e afro-brasileira, porque durou muitos anos aí de organização quilombola no Brasil, construíam ali suas estratégias de resistência, né? Era um espaço em que essa população poderia viver livremente, pensando em uma lógica comunitária, trazendo inclusive algumas memórias e alguns legados africanos para esse território. Então, as organizações políticas, as estratégias de manejo com a terra, as relações afetivas, né, era ali um espaço de liberdade em que aquele espaço territorial se transformava também em um espaço de luta, de resistência a um sistema escravocrata que estava imperando como organização hegemônica no Brasil. Então, é importante também dizer que a maioria desses quilombos, também como a gente percebe em dados historiográficos, também contavam com a presença da população indígena local, que inclusive conhecia mais o território brasileiro do que a população negra escravizada, porque tinha essa ancestralidade africana e não conhecia tanto o território nacional. Então muitos quilombos também tinham a presença
da comunidade indígena. E hoje, quando a gente fala do reconhecimento, né, das comunidades quilombolas, a gente percebe que na maioria das histórias desses territórios de luta e de resistência contavam com essa relação entre população indígena e população negra, o que também caracteriza um elemento muito brasileiro e muito ancestral a essas terras, com esse legado de resistência. Um outro elemento que é importante para a gente pensar a organização da população negra no Brasil é pensar as religiões de matriz africana. Então, quando a gente fala de religião, sempre existe um conflito, né, emblemático em pensar a questão da fé, do que se acredita. Mas no caso das religiões de matriz africana, essa questão ela é muito mais ampliada, porque a gente precisa pensar como essas religiões elas foram se construindo dentro do Brasil, com uma base profundamente oral e profundamente resistente a todo o processo de colonização, né, de tentativa de impor a religião cristã como a única, como a certa, e dentro dessa perspectiva toda eurocêntrica, né, de imposição de uma religião, as religiões de matriz africana elas foram se construindo no Brasil e construindo uma dinâmica própria, tanto é que até hoje, né, existem aí milhares de terreiros no Brasil, milhares de espaços que trazem esse pertencimento, esse vínculo com as religiões de matriz africana. E é importante frisar também que quando a gente pensa em toda essa população africana que veio para o Brasil, né, escravizada, foram de regiões diferentes da África, foram de regiões, e aí a gente precisa, claro, relembrar que a África é um continente imenso e diverso, e que por conta disso também tem diversas línguas, diversas religiões, diversas formas de organização política, diversas ciências, diversos conhecimentos, e que na lógica da escravização, muitos grupos diferentes, né, de diferentes lugares da África foram trazidos para cá de forma forçada. E dentro dessa dinâmica diversa, ainda com toda a dificuldade que todo esse processo poderia trazer, essa população conseguiu, com muita luta e coragem, construir aí uma unidade, vamos dizer assim, uma tentativa de unidade dessa população para dar origem às religiões de matriz africana que nós temos hoje no Brasil, apesar de tantas tentativas de extermínio, de apagamento desse legado ancestral africano. Então, as religiões de matriz africana precisam ser vistas como elementos identitários, culturais e históricos do Brasil, né? Independente da nossa fé, independente do que se acredita, é importante perceber que essas estratégias também voltadas para a religião mostram para nós como a população negra se organizou e como ela conseguiu ressignificar uma série de elementos culturais e da sua dinâmica ancestral, ressignificou para o território brasileiro, ressignificou para a organização aqui no Brasil. Um outro elemento importante para a gente pensar a organização da população negra aqui no Brasil, e aí a gente já passa agora para um momento pós-abolição, né? Eu falei de dois elementos, os quilombos e as religiões de matriz africana que começam aí, né, dentro desse processo de escravização, e agora a gente pensa um pouco, dá um salto aí histórico para a gente pensar esse pós-abolição, como foi que foi se dando também esse processo. E aí a gente vai perceber que dentro desse pós-abolição, começa aí a população negra a se organizar com outras estratégias, com novas formas de reagir a esse sistema que continuava extremamente racista. A gente também precisa entender que com a abolição da escravização, poucas coisas mudaram dentro da dinâmica de vida da população negra no Brasil, porque, infelizmente, né, essa abolição ficou apenas em um papel,
não foi feita nenhuma política, nenhuma ação de reparação para essa população que saiu desse processo extremamente perverso e violento da escravização e estava entrando em uma outra dinâmica sem nenhuma possibilidade concreta de avançar do ponto de vista da igualdade aí racial. Então, a gente precisa contextualizar esse tempo para a gente compreender, inclusive, como essas estratégias também de organização foram sendo construídas a partir dessa conjuntura que estava sendo estabelecida nesse pós-abolição. E aí a gente vai ver que o uso da comunicação, que nessa época, né, era a imprensa muito forte, e essa estratégia de denunciar nesses espaços de comunicação racismo e uma série de elementos que já dentro daquela estrutura já apareciam, né, como elementos importantes para pensar as relações raciais, foi uma estratégia importante utilizar desses meios de comunicação. E aí a população negra começa a utilizar dessas estratégias, desses artifícios, para conseguir denunciar o racismo, para conseguir lutar contra todas essas hierarquias que ainda estavam muito presentes, essas desigualdades raciais no Brasil. E aí essa imprensa ela vai surgir primeiramente em São Paulo e depois, né, de algum tempo, isso vai se tornar um elemento para todo o território brasileiro, para todo o território nacional. Uma outra organização importante que a gente precisa tratar aqui ao falar de organizações da população negra é a Frente Negra Brasileira, a FNB. A Frente Negra Brasileira desenvolveu um significativo trabalho socioeducativo, cultural, muito voltado para as artes, para os esportes. Tinha também um departamento jurídico. Então, assim, como o próprio nome diz, né, Frente Negra Brasileira foi uma grande organização política negra, né, em que, a partir desse lugar, né, da identidade negra, dessa presença negra, foi constituindo um projeto, foi formulando uma perspectiva política negra para o Brasil, né? Então a Frente Negra Brasileira, a gente pode, inclusive é considerada um dos primeiros partidos negros no Brasil e que trazia consigo uma série de frentes, de áreas de atuação sobre a perspectiva negra, né? Então é muito interessante a gente perceber a Frente Negra Brasileira como essa grande organização nacional que já trazia aí uma identidade brasileira negra, né, afro-brasileira, bastante presente e que já fazia o contraponto a uma série de elementos que nessa época já estavam imperando, né? Então a gente precisa entender que dentro dessa perspectiva em que a Frente Negra Brasileira está se organizando, a gente conta com o início aí do mito da democracia racial, que começa aí a ter, né, sua abrangência no Brasil. A gente começa a ver o racismo científico muito forte, e aí com teorias eugenistas, né, que pautam aí o estabelecimento de uma inferiorização a partir do biológico, do fenótipo. E aí a gente vê a figura de Nina Rodrigues, né, um médico que vai inclusive construir toda uma teoria racial sobre os corpos negros, colocando que pelo tamanho do crânio, pela organização fenotípica, esse corpo tendia ao fracasso, tendia à violência, né? E isso vai reforçar aí um racismo científico muito forte nesse período, e a Frente Negra Brasileira vai fazer esse contraponto também muito sistemático e muito organizado dessa visão. Uma outra organização importante para a gente pensar é o Teatro Experimental do Negro, o TEM. O TEM também foi uma organização muito importante para a gente pensar a organização negra brasileira, muito cabeçada aí por Abdias Nascimento, que eu já falei nesse vídeo, e que traz aí também uma fundamentação muito forte de contraponto à ideia e à teoria da democracia racial, né? Abdias Nascimento é um
um teórico que vai fazer um enfrentamento bastante qualificado em denunciar o racismo no Brasil e, inclusive, a trazer à tona a identidade negra brasileira, a ancestralidade africana presente na história do Brasil, presente na construção do Brasil, né? A identidade quilombola. Então, Abdias Nascimento vai fazer justamente esse contraponto qualificado à teoria da democracia racial, trazendo aí exemplos concretos de como a população negra vem resistindo no Brasil e de como a população negra construiu estratégias desde o processo, né, de sequestro da África até então, para enfrentar o racismo e para se colocar como protagonista e sujeito da sua história. Um outro movimento mais contemporâneo são os blocos afros e os afoxés, né? Então, os blocos afros e afoxés, embora, né, sejam movimentos que aí tem sua origem, inclusive, nas religiões também de matriz africana, mas passam a se constituir como blocos e ocupar os espaços públicos da rua, inclusive, nas festas de carnaval, né? E aí pensando no carnaval e também as micaretas que existem em muitos municípios do Brasil, né? E esses blocos, esses afoxés, eles vão também ter essa representação, esse significado importante também, tanto no interior quanto nas capitais do Brasil. A Bahia, né, é uma referência dentro dessa organização dos blocos afros e afoxés, e a gente não pode deixar de lembrar do Ilê Aie, né, que é um dos maiores blocos afros do Brasil e que historicamente construiu aí toda uma estética e toda uma linguagem artística pensada aí a partir da identidade negra, da identidade afro-brasileira, desse legado africano que constitui esse povo brasileiro. Então é importante a gente pensar na representação educativa e pedagógica do Ilê Aie, de tantos blocos afros e afoxés do Brasil, que de forma muito festiva, a partir da dança, da música e de toda uma estética importante, denunciou o racismo e trouxe de forma muito didática aí em suas letras, em sua organização, a nossa ancestralidade africana e a importância dessa ancestralidade para a nossa história. Um outro movimento importante que a gente precisa lembrar é o movimento negro unificado, o MNU, que foi um dos maiores movimentos também dentro da nossa dinâmica brasileira. E como o próprio nome diz, né, o movimento negro unificado tentava fazer essa unidade, né, tentava construir essa unidade política entre os diversos movimentos negros no Brasil, pensando essa diversidade, tanto do ponto de vista regional e territorial desses movimentos, quanto do ponto de vista das várias formas de organização política, né? A gente falou aqui, inclusive, de algumas, pensando aí a dinâmica na cultura, na arte, no direito, na imprensa, né? Então, o Movimento Negro Unificado tentou fazer essa unificação das várias estratégias de luta e também essa unificação das várias regiões do Brasil que nesse momento já também se encontravam articulados dentro dessa dinâmica de luta contra o racismo. Um outro elemento que agora a gente também já parte para uma discussão mais específica de pensar essa organização negra brasileira é tentando pautar aí a juventude negra dentro desse processo. Então, uma organização importante que a gente precisa fazer memória aqui é do SENUM, que foi o primeiro Seminário Nacional de Universitários Negros. Então, esse SENUM, ele acontece, né, o primeiro acontece em 93, e ali já começam várias discussões, inclusive, sobre esse espaço da universidade, né, de denúncia do racismo institucional que estava muito presente nas universidades brasileiras, tanto do ponto de vista curricular das universidades, de pensar esse currículo que ainda era muito voltado para uma dinâmica eurocêntrica, europeia, que colocava a Europa sempre como centro de conhecimento, centro da ciência, questionar todo esse currículo e também questionar a presença da população negra na universidade, tanto nos estudantes quanto nos professores. Então,
o Senum foi esse espaço de denúncia também, que inclusive contribuiu muito para o processo das ações afirmativas nas universidades e constituiu aí também uma série de mobilizações internas nas universidades, fazendo com que surgissem aí os núcleos de estudantes negros e negras durante esse período e estendesse essa organização em diversas universidades do Brasil. Uma outra organização também da juventude negra, tendo a juventude negra como protagonista, foi o Fórum Nacional de Juventude Negra, que também se organizava de uma perspectiva estadual, regional e nacional. Então, o Fórum de Juventude Negra, o FONAJUNE, ele nasce a partir aí dos enjunes, dos Encontros Nacionais de Juventude Negra, e em 2008 ele começa a se constituir dessa modalidade, dessa forma mais ampliada nacionalmente e contribui significativamente com as políticas pensadas aí para a juventude negra, principalmente na pauta contra o extermínio da juventude negra, contra o genocídio da juventude negra. E aí, dando um salto maior, a gente vai pensar aí desde muitos anos, né? Desde o MNU, se a gente for pensar, e desde antes, quando a gente está falando desde as comunidades quilombolas, a gente precisa pensar o lugar das mulheres negras nessas organizações do movimento negro, né? Como as mulheres negras elas foram se constituindo desses espaços, se colocando nesses espaços e se organizando também nestes espaços. Então a gente precisa pensar como essa mulher negra ela foi construindo a sua identidade enquanto mulher negra, trazendo toda uma herança ancestral, né, que dentro da perspectiva africana, que essas relações de gênero se davam de outra forma, e no processo de colonização, como a gente também já falou aqui, inclusive ao debater o mito da democracia racial, as violências que as mulheres negras sofriam, inclusive quando se trata dos estupros no processo de miscigenação. Então, quando a gente começa a pensar sobre esse lugar da mulher negra, a gente começa a provocar também uma reflexão sobre os conceitos, né, existentes que teorizam sobre os lugares das mulheres em geral. E aí a gente vai pensar o feminismo, né, o feminismo hegemônico, que tem aí uma divisão que inclusive contraria as perspectivas do feminismo negro, das mulheres negras, e vai colocar aí uma visão sobre a mulher como se a mulher fosse um sujeito universal, ou seja, como se a mulher, quando eu falo de mulher, todas as mulheres estão contempladas, todas as mulheres sofrem da mesma forma, sofrem as mesmas coisas por serem mulheres. E aí, essa questão colocada pelo feminismo hegemônico vai ser contraposta pelo feminismo negro, pela organização o feminismo negro, o lugar das mulheres negras aqui no Brasil. A gente precisa resgatar e recordar de todas as estratégias que as mulheres negras construíram desde o processo inicial dos navios negreiros até a chegada ao Brasil, e historicamente dentro do Brasil também foi criando formas e lutas específicas para conseguir enfrentar o racismo e o sexismo, pensando essa articulação aí conjugada e articulada ao pensar esse lugar das mulheres negras no Brasil. E aí, para a gente pensar nas formulações teóricas que o feminismo negro vai trazer como referência para nós, eu trago para vocês aqui um trecho do livro Teoria Feminista da Margem ao Centro, de Bell Hooks. É um texto também recém-traduzido para o português. E aí ela vai relatar aqui, nesse livro, muito dessa luta de construção do feminismo negro a partir desse enfrentamento ao feminismo, né, branco, e ao mesmo tempo nesse enfrentamento também ao movimento negro, que entendia aí como homogênea a relação entre homens e mulheres. Então a gente vai aqui fazer a leitura de um trechinho desse livro para que vocês entendam melhor.
Quando participei de grupos feministas, percebi que as mulheres brancas adotavam atitude condescendente em relação a mim e às outras participantes não brancas. Essa condescendência em relação às mulheres negras era uma forma de nos fazer lembrar que o movimento feminista pertencia a elas, que nós participávamos porque elas permitiam e nos encorajavam, afinal, nós éramos necessárias para legitimar o processo. Não éramos vistas como iguais, não éramos tratadas como iguais. E embora se mostrassem interessadas em nossos relatos pessoais sobre a experiência negra, agiam como se coubesse a elas decidir sobre a autenticidade das nossas experiências. Frequentemente, mulheres negras com ensino superior, inclusive aquelas de origem operária e pobre, eram tratadas com desdém. Nossa presença nas atividades do movimento não contava, pois as mulheres brancas estavam convencidas de que a verdadeira negritude significava falar o dialeto dos negros pobres, ter baixa instrução e se comportar como quem cresceu nas ruas e uma porção de outros estereótipos. Então é importante a gente ler esse trechinho que Bell Hooks sinaliza, né, sobre esses estigmas também do movimento feminista, para a gente compreender as especificidades do feminismo negro e as potencialidades também que o feminismo negro pôde trazer como reflexão aí para pensar as relações sociais, né? A partir do feminismo negro também buscou-se questionar a ideia da mulher universal, como eu já falei, trazendo inclusive a perspectiva de outras identidades femininas também, como as mulheres lésbicas, as mulheres trans e outros tantos debates sobre as identidades das mulheres. Então é importante a gente pensar esse feminismo negro também como essa abertura desse leque e pensando que a resistência à organização negra no Brasil se deu também por uma questão, né, atrelada aí ao gênero, trazendo, claro, as especificidades das mulheres negras brasileiras. E aí, ao fazer esse recorte, nós fazemos memória da primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, que foi uma grande mobilização que aconteceu em Brasília em 2015 e que, a partir dali, né, e claro que nas prévias, em preparação da marcha, também construiu uma outra visão sobre os movimentos negros no Brasil, né? Abriu aí uma série de outras possibilidades e de outras pautas que precisavam ser incluídas dentro do debate racial brasileiro. E a principal pauta da marcha era contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, né, de todas as mulheres, né, de todas as mulheres negras no Brasil, de todas as mulheres em geral, pensando aí que a gente não pode pensar essa igualdade, esse bem viver de forma fragmentada ou de algum grupo específico, mas precisamos pensar aí nas mulheres negras que são a base da pirâmide, né, quando a gente pensa a organização social brasileira, são elas que constroem o Brasil com a mão, com o corpo, com luta e suor, para que o Brasil seja essa potência que é hoje. Então, pensando todas essas organizações, a gente percebe o quanto a gente já caminhou de luta contra o racismo, o quanto a negritude e o empoderamento estiveram presentes na história do Brasil e o quanto a gente ainda precisa lutar e construir nesse país para que, de fato, a gente possa viver em um país com mais igualdade. E aí, para finalizar esse vídeo, eu trago aqui uma frase, um trecho, na verdade, de Sueli Carneiro, que é uma grande teórica e feminista negra também, muito importante para a história do Brasil e que tem contribuições fortíssimas na luta antirracista, na luta também contra o sexismo. E aí ela vai colocar que a construção de estratégias coletivas de luta é produto de organização política, de liderança reconhecida e legitimada. Nossa responsabilidade histórica é responder aos desafios que estão colocados, através de uma expressão política que represente os anseios do povo negro desse país. Esse é um desafio político fundamental para a militância negra no presente. Então, me despeço desse vídeo com esta frase, que a gente possa sempre reconhecer as conquistas e legados históricos que a população negra construiu nesse país
e que isso seja sempre motivo de esperança e de motivação para que a gente continue lutando contra o racismo.